Olá, queridos amigos, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui, retornando ao nosso estudo, esse estudo que está ficando assim tão gostoso, né, Márcia? E nós queremos, então, dar as boas-vindas a todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão chegando, e vamos também chamar a Márcia, né, para dar o seu olá, e a gente, assim, saber do resumo do que aconteceu na semana passada, né? Tudo É bem, isso Márcia? aí. Olá, Thelma. Tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui, né? Então, hoje, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo, né, do livro E a Vida Continua. E vamos, então, hoje começar o capítulo 10. Mas antes, vamos recordar o capítulo 9. E o capítulo 9 é aquele que é o chamado Irmão Cláudio, né? Se vocês lembram, eles conhecem o Irmão Cláudio numa palestra e ficam cheios de dúvidas e perguntam ao Irmão Cláudio se ele pode esclarecer as dúvidas deles. E aí eles vão à casa do Irmão Cláudio, que os recebe, e a primeira coisa que ele faz, ele pergunta: vocês vão acreditar em tudo que eu falar para vocês? E aí eles disseram que sim, né? Mas por todo ele diz claramente para eles que eles já não estão também mais na Terra, né? E começa a falar das diferenças da vida, como é que é a Terra, as percepções, mas eles continuam nas dúvidas. E no final eles perguntam se eles poderiam, né, falar, a Evelina pergunta se poderia falar com o sacerdote, e aí ele diz que lá tem uns institutos que as pessoas vão se tratar e ser aconselhados. E é nisso que nós vamos começar o capítulo 10, quando eles agora vão, né, começar a visitar esse instituto que eles vão, que é um instituto de proteção espiritual. E agora eles vão começar a ter novos atendimentos, como se eles tivessem atendimentos individualizados, como se estivessem aqui na Terra, né? Atendimentos, né, Thelma, como se fosse um terapeuta, um psiquiatra, e eles vão começar a serem atendidos. Então, sejam muito bem-vindos e vamos lá ao capítulo 10. Então, nós vamos começar agora o capítulo 10, conforme a Márcia falou, eles vão estar num tratamento, né, individualizado. Então, vamos ver. Evelina Serpa, né, o nome do capítulo, o título, e vamos, então, começar. Devidamente credenciados, Evelina e Ernesto, após ligeiro trajeto pelas ruas da cidade, que se lhes afigurou encantadora, alcançaram o Instituto de Proteção Espiritual. Acolhidos carinhosamente pelo instrutor Ribas, dedicado à clínica psiquiátrica, no departamento assistencial que lhe dizia respeito, sentia-se tão à vontade do ponto de vista do habitual, como se estivesse visitando o moderno consultório terrestre. Em tudo, simplicidade, conforto, segurança, atendentes à vista, fichários, aparelhos diversos para registro do pensamento. Isso aí é interessante. Vamos dar uma paradinha. Eu achei interessante porque, né, eles vão ali, veem como se fosse um ambiente normal, né, Thelma? Mas o que nos chamou a atenção nesse parágrafo aí é a questão da aparelhagem para registro do pensamento, né? E agora, se todos perceberam, é outro instrutor que está à frente desse instituto, né, o irmão Ribas, onde ela vai começar agora a fazer aquela catarse, né? Vai entender o que está acontecendo, é a psicoterapia mesmo. Então, podemos passar ao próximo, Ricardo, por favor. Então, depois das apresentações, o instrutor médico entrou no assunto. Estamos informados de que se ficharão aqui em nosso gabinete e podemos começar por nossa irmã. Ato contínuo acenou para um funcionário a quem nomeou por irmão Telmo e, obedecido pelo auxiliar, designou Ernesto a ele, anunciando: ficarão juntos, enquanto ouço a irmã Evelina. E para Fantini, bem impressionado, ele disse, né, nada tema, toda conversação em nosso instituto está subordinada ao encorajamento e à saúde. Nada de pensamentos negativos. Então, logo termine o entendimento inicial
para a nossa amiga, teremos nosso encontro. Podemos passar no próximo, Ricardo? A gente depois dá a paradinha para comentar. Revestia-se aquele quadro íntimo de tamanha espontaneidade que os dois recém-chegados não conseguiram atinar com a verdadeira situação. Estariam no mundo espiritual ou na Terra mesmo? Na Terra que lhes era familiar, era algum sítio desconhecido onde se lhes falava do espírito libertado com alguma finalidade terapêutica? Pensavam os dois. E chegavam quase a admitir que talvez tivessem estado loucos, achando-se agora em recuperação. Acalentando semelhantes dúvidas, Evelina acompanhou docilmente o médico e, chegados a uma sala mobiliada com distinção e singeleza, assentou-se na poltrona que ele lhe indicou, explicando atencioso: esteja tranquila. Nosso instituto se consagra à proteção e ao tratamento de seus tutelados. Então, eu queria fazer uma observação que a gente percebe aí, pelo relato de André Luiz, do que eles ainda continuam pensando, que é como se não tivesse adiantado nada a conversa com o irmão Cláudio. Porque eles continuam achando que todo aquele ensinamento sobre espiritualidade era para tratamento de algo que eles achavam que mentalmente eles não estavam bem. Quer dizer, eles continuam na dificuldade de acreditar que eles já estão no plano espiritual, né? Se você recorda aquele capítulo anterior, né, depois daquela preleção toda do irmão Cláudio, que o Fantini faz alguma observação e coloca assim: se nós tivermos mesmo mortos, né? O irmão Cláudio fala: mas depois disso tudo, vocês ainda estão em dúvida, né? Então, realmente, mas é porque também está tudo igual, né? O ambiente, os arquivos, o médico, a forma de tratamento. Então, eles ficam meio confusos mesmo diante da falta de conhecimento, né, da vida espiritual. Então, é isso. Interessante mesmo. Vamos, então, continuar a leitura. Primeiro, a cobertura socorrista. Ele está explicando como vai ser o tratamento. Então, primeiro a cobertura socorrista, depois o reajustamento, se necessário. Em razão disso, teremos tão só um entendimento fraternal. Nada de cerimônias, conversaremos simplesmente e todos os seus informes serão gravados para estudos posteriores. A bem dizer, funciona aqui quase que apenas na condição de introdutor dos clientes, de vez que os nossos analisados possuem vasta coleção de amigos na retaguarda. Amigos que lhes examinarão as palavras e reações de modo a saber em que sentido e até que ponto lhes prestarão o auxílio de que se mostrem carecedores. Diante de Evelina admirada, a um gesto do mentor, grande espelho se fez visível, junto à poltrona, dando a ideia de que a peça fora ligada ao sistema elétrico por disposições especiais. É interessante aí, antes da gente comentar essa questão do espelho, né, que vai ser assim, um instrumento de grande importância ali no momento, Márcia, é a questão de como vai ser esse tratamento. Eles vão conversar, sem julgamentos, né? Ela vai trazer para ele, porque a ideia que a gente tem perante o instrutor espiritual é que vai haver cobrança, vai haver, né, julgamento, perguntas, e a gente vê ali a amorosidade, né, que ele atende a Evelina. Ele sabe. E quanto ao espelho, né, a gente vê que ela já fica meio assim, achando estranho. Ele liga um espelho quando ele fala que tudo que se falar lá é gravado para posterior análise. Igual a gente vai ao médico aqui, né? Eles não têm uma anamnese, os médicos, sejam hoje em dia através do computador ou através das fichas ainda em papel, tem médico que ainda usa, registra tudo que a gente fala, as questões que a gente tem, né? Então, mas só que eles têm aparelhos muito mais avançados do que nós temos aqui, né?
Se fosse André Luiz na fase que ele descreve os instrumentos, certamente ele descreveria para nós bem detalhadamente do que se trata esse espelho, né? Mas esse livro ele não age dessa forma. Então, nós vamos ter que entender aí da melhor maneira possível do que se trata esse espelho. Então, exatamente. Vamos continuar. Nossa palestra será filmada, quer dizer, através desse espelho tudo vai acontecer, né? Nossa palestra será filmada, simples recursos para que os seus contatos com a nossa casa sejam seguidos com segurança no capítulo da assistência de que não prescindirá em seus primeiros tempos de vida espiritual. Tranquilize-se, compreendendo, porém, que todas as perguntas e respostas se revestem da maior importância para o seu benefício. Por suas indagações, a autoridade do Instituto identificará a sua posição no conhecimento e, por suas respostas, saberá o montante das suas necessidades. Conversemos. Perante aquele olhar brando e enérgico ao mesmo tempo, reconheceu-se Evelina qual criança, de letras primárias, ante o examinador experiente, e concluindo de que não lhe seria lícito recusar a prova, perguntou com respeitosa coragem. Vamos ver a pergunta dela para depois a gente conversar. Instrutor Ribas, enquanto o senhor tenha feito referências aos meus primeiros tempos de vida espiritual, é verdade que somos espíritos desencarnados? Pessoas que não mais habitam a Terra? Perfeitamente. Embora a irmã não consiga ainda certificar-se disso. Por que tanta inadaptação? Falta de preparo na vida física. De modo geral, a sua posição de surpresa é comum à maioria das criaturas terrestres, em vista da ausência de integração real com as experiências religiosas que se afeiçoam. Se estamos, aí ela vai perguntar, se estamos efetivamente mortos, acredita o senhor que eu, na condição de católica, devo apresentar ou deveria apresentar um índice mais completo de comunhão com a verdade espiritual que não estou conseguindo entender? Então, aí, né, Márcia, é claro que ele vai responder, é importante, mas também é importante a gente perceber que ela ainda continua com as mesmas dúvidas, né? Ela tem uma grande dificuldade em aceitar, porque agora já é a questão de aceitar, né, a nova realidade. A gente vê isso, né? A verdade às vezes está na nossa frente, mas não tem jeito, por mais que se fale, falar já nem adianta mais, né? Mas por mais que ela tenha evidências das diferenças de percepções, tanto na questão dela, né, como espírito, que a gente já falou isso várias vezes, a velocidade do pensamento, tudo se transforma, o corpo está mais leve, ela não sente mais nenhum mal de todo aquele que ela sentia, nem ela tendo essas evidências, que não são só palavras daqueles que chegam perto deles, ela não acredita. E o Ernesto também, ele já tem, a gente sabe que ele tem um pouquinho mais de facilidade, mas ela, como o instrutor Riba falou ali, né, pelo ser muito arraigada à fé católica, ela não consegue acreditar, né? Mas vamos seguir aí os questionamentos dela. Né? A falta de percepção, né, na própria vida física em relação à morte, né? Vamos lá. Claramente, ele responde a ela, né? Como assim? Então, ela quer saber por que ela, com todo esse conhecimento que ela acha que tem, ela ainda tem dificuldade. Se a irmã, durante a existência no corpo denso, pensasse firmemente nos ensinos de Jesus, o divino mestre que se reergueu do túmulo para a demonstração da vida eterna, se meditasse na essência dos ofícios religiosos de sua fé, todos eles dirigidos a Deus, e depois Jesus, sua augusta mãe, e aos espíritos heróicos, aliás, eu pulei, né? E depois de Deus, mortos sublimes, que são os santos, né? Como sejam nosso Senhor Jesus Cristo, sua augusta mãe, e aos espíritos heróicos que veneramos por santos na vida física,
de certo não experimentaria o assombro que até agora lhes insensibiliza os centros de força, apesar da elevação e da delicadeza de suas aspirações. Então, aí a gente vê que ele dá certas condições que, se ela tivesse agido assim, né, ela não estaria com essa dificuldade. E eu acredito, Márcia, que ele, nesse momento que ele fala para ela, se ela tivesse seguido os ensinamentos e tal, isso serve para nós também, né? O que nós estamos fazendo com os ensinamentos que nós recebemos todo dia, né? É porque a gente percebe aí, por exemplo, o que ele está chamando a atenção. Se nós acreditamos que Jesus veio, né, reviveu e mostrou que a vida continua, se nós mesmo com os credos que temos, acreditamos em Maria Santíssima, acreditamos nos santos, né, da fé religiosa dela, o que são esses que não foram homens, mulheres que viveram aqui conosco na Terra, voltaram ao plano espiritual e hoje nos ajudam? Se nós acreditamos que esses existem e que estão lá, por que não podemos acreditar que a nossa vida também continua, né? Ele faz ela repensar isso. E, como o Thelma falou, o que nós fazemos da nossa fé, né? Da nossa vida cristã. E é isso que ela vai falar aí no próximo slide, né? Da decepção dela com ela mesma, né? Que é interessante a gente continuar vendo. Vou ler um pouquinho, Thelma, posso? Pode ler. Então, viu-se Evelina, de repente, transportada pelas molas mágicas da imaginação ao seu velho templo religioso. Recordou as preces, os cânticos, as novenas e os rituais litúrgicos de que lhe partilhara, como se unicamente ali, naquele gabinete de análise espiritual, pudesse penetrar-lhes o sentido. Como não se inclinara a interpretá-los antes por invocações ao mundo espiritual? Como não lhes perceber até aquela hora a função de canais de comunicação com as forças divinas? Em pensamento, aspirava rever-se em São Paulo, caminhar para o recinto da sua devoção religiosa e saudar na própria crença o ponto mais alto da vida, aquele através do qual lograva integrar-se à proteção do Todo Misericordioso com as suas dores e alegrias, aflições e ânsias mais íntimas. Ricardo, acho que a gente vai continuar mais um para a gente completar esse pensamento dela, por favor. Lembrou-se de Jesus, fosse nas esculturas ou nos painéis, nas pregações e conversações, como sendo um espírito divino a bater-lhe debalde às portas do coração, tentando ensinar-lhe a viver e a compreender. E ao refletir no mestre de paciência infinita, a cuja magnanimidade recorria em todas as dificuldades e sem tribulações, sem se dar ao trabalho de perquirir-lhe as lições e acompanhar-lhe os exemplos, entrou em crise de lágrimas, qual se a fé cristã, excelsa e piedosa, se lhe transfigurasse em juiz nos recessos da alma, exprobando-lhe o comportamento. Ó meu Deus, inferia em pranto, por que precisei morrer para compreender? Por que, Senhor, por quê? Então, isso é assim... Essa fase do livro me tocou muito, porque essa pergunta dela me fez pensar em nossas vidas, pensar o que fazemos do Mestre, né? O que fazemos do conhecimento de Jesus, o que fazemos do conhecimento dos ensinos que ele nos deixou, o que fazemos dele dentro de nós, dentro do nosso coração. Eu fiquei pensando, será que vamos à casa espírita primeiro por uma mera, né, rotina, e a gente só vive ali aqueles momentos e esses ensinamentos do mestre, o que a gente faz com isso em nossas vidas, né? Então, é isso que ela parou para pensar, dessas idas lá, né, Thelma, e o que ela faz, o que ela fez de tudo isso, se era só pro forma, as idas à missa, a liturgia, né? A gente tem que trazer isso para nós mesmos, né? Para a vida não ficar tão no automático, né? Porque
nós acostumamos tanto com esses atos, né, principalmente na casa espírita, mesmo na igreja, vamos, voltamos, rezamos, fizemos, como se fala, fizemos a nossa parte, a nossa obrigação. Mas o que ficou isso dentro de nós, né? A própria prece que nós fazemos, ela deve ser um instrumento de conexão, um instrumento de refazimento, de fortalecimento, e nem sempre a gente consegue. Por quê? Né? Porque não há essa ligação, que é a essência, né, de tudo, essa ligação com Deus, e essa dificuldade. Então, ela precisou desencarnar para perceber a necessidade, né, dessa conexão constante com Deus, com os amigos espirituais, com Jesus. E ela fala ali, né, que era um instante que ela não percebeu que era um instante dessa ligação, como você falou, mesmo dentro das nossas casas, em qualquer hora, estamos no metrô, se estamos no ônibus, se estamos na rua, não importa a hora, mas que essa prece, que o Antelmo falou, ela seja de coração. Quantas vezes nós fazemos uma prece mecanicamente, né, Thelma? Sim, que a gente não... A gente vai levando o nosso dia nesse automático e a prece parece que não sai do céu da boca. Então, a gente, nesse momento, a gente tem que varrer tudo que está na nossa mente, né, parar e fazer aquela prece em voz alta, onde nós nos escutamos, onde nós buscamos essa conexão, porque aí é que está a essência da necessidade de estarmos religando, e aí, nesse momento, é que nós sentimos Jesus, que nós sentimos o nosso anjo guardião perto de nós, né? É isso. Vamos lá. Ali comparecia para retratar-se moralmente, falar de si própria, prestar contas, quer dizer, ela está falando da ida dela ao templo religioso. Uhum. Entretanto, que trazia na própria bagagem, senão o vazio de uma existência que lhe parecia, então, inútil. Tinha a ideia de que as trancas mentais que a isolavam das realidades eternas se haviam rompido, de chofre, na leveza de pensamentos que passara a desfrutar. E aquele Jesus que adorara por fora lhe ganhava agora a intimidade do coração e lhe perguntava com infinita doçura: Evelina, que fizeste de mim? A senhora Serpa, algo descontrolada, chorou convulsivamente diante do instrutor que a seguia paternal. O generoso amigo deixou que ela mesma estancasse a fonte de lágrimas e, ao vê-la serenar-se, falou comovido. A gente pode até continuar, Ricardo, por favor. A depressão momentânea que lhe faz bem, a dor moral nos mede a noção de responsabilidade. Seu sofrimento de espírito, ao recordar-se do Senhor Jesus, evidencia sua confiança nele. Em tom mais afetuoso, o instrutor imprimiu novos rumos à análise em andamento, participando a jovem senhora que, praticamente, a sua ficha de identificação estava pronta, de vez que, antes da sua vinda, o estabelecimento de saúde, através do qual ingressara na cidade, fora consultado sobre sua procedência e filiação na terra. Ainda assim acrescentou, mas aí nós vamos comentar, né, Thelma? Então é o que a gente estava falando, né? Veio à mente dela, né? Eu fiquei muito emocionada nesse momento. Emocionada agora de ler de novo, né? De ler de novo. A gente fica emocionada ao estudar, porque acho que eu estou nesse processo, realmente mexe muito com as nossas entranhas espirituais esse livro, né? Porque só essa pergunta que Jesus faz para ela, né? Que fizeste de mim? E a gente se pergunta, né? O que estou fazendo com tudo isso que a gente estuda, com tudo isso que a gente não pode negar que nós sabemos, né? Será que nós estamos realmente aproveitando, né? Você vê que ela teve essa ideia aí da vida inútil, porque abriu para ela uma sensibilidade tal que ela pôde olhar com mais cuidado tudo aquilo, né? E essa depressão que ela sente aí, ele diz que foi benéfica. Quantas vezes nós sentimos uma tristeza assim, benéfica, por exemplo, essa emoção que a gente está sentindo é benéfico, porque nós estamos apreendendo o que o livro está trazendo para nós, não é isso? Esse capítulo me tocou muito mesmo, assim como o Thelma falou, e reler aqui essa pergunta toca fundo, né?
toca fundo mesmo, como se a gente visse Jesus à nossa frente, Sim, nos perguntando, né? Márcia, o que fizeste de mim? Então, é algo que a gente tem que se perguntar todo dia. O que a gente está fazendo do Mestre em nossas vidas, né? Assistência do Pai, assistência desses amorosos amigos espirituais, dos nossos anjos guardiães, em todos os sentidos na nossa vida, né? Nas intuições, em todos esses estudos que Thelma já falou, porque não falta material para nós, seja no livro físico, seja em palestras, seja agora, então, com a pandemia, pela internet, não nos falta material de reflexão. E o quanto tudo isso só como a Thelma falou, né? Entra daqui para fora, o quanto não sobe a mente nem desce ao coração, não é? Nós vamos sentir realmente essas emoções ao longo dessa história, porque nós vamos refletir no seguinte, Márcia, realmente nesse mundo nós temos muitas aflições, mas quantas bênçãos nós temos? A todos os dias nós recebemos bênçãos, e por isso nós precisamos estar conectados com essa amorosidade do Pai, né? Desse amigo Jesus, que não está no madeiro, ele está... É o amigo querido, como a gente diz nas nossas preces, né? Querido amigo Jesus. É um amigo. Exatamente. Né? E agora ele vai pedir a ela que ela fale um pouco da vida dela, né? Vamos lá? Vamos. Então, a depressão, e ainda assim acrescentou, o próximo slide, Ricardo, por favor. O seu depoimento aqui, porém, será valioso, porquanto de posse dele estaremos mais amplamente informados quanto à nossa tarefa de auxílio. E, então ele diz que ela vai agora precisar falar, né? Porque ela falando, eles vão saber o que melhor fazer com ela, né? Posso saber que auxílio será esse? Ela pergunta. Sim, por seus apontamentos, ser-nos-á possível aquilatar o tipo de amparo que lhe será ministrado. Entretanto, instrutor, não serei conhecida no mundo espiritual? Não temos acaso todos nós guardiães na existência terrestre? Ela está perguntando aqui, né, Thelma, se eu já não sou conhecida aqui, já não tenho meus dados, tudo, né? Ele fala que sim, perfeitamente, mas que todos aqueles que nos conhecem possuem determinada versão das nossas experiências para uso deles próprios. Em nossos estudos, todavia, a sua versão pessoal é muito importante, considerando-se que as suas anotações autobiográficas se lhe jorrarão da própria consciência. Então, o que ele fala, você tem várias pessoas aqui que te conhecem, que sabem, mas é muito importante saber o que você sente de você mesma, o que você entende que foi sua vida, os seus sentimentos. Então, é disso que ele está falando ali, por isso é importante ouvir, né? É isso mesmo, porque ele quer ouvir o que ela... Ele falou antes também, né, naquele slide anterior, antes do anterior, ele fala isso, que é preciso que ela fale, porque através dessa conversa, dessa fala, eles vão sentir o que ela traz ali em sentimentos, né? O que ela amealhou de tudo isso. Eu creio que é por aí, né? Eles precisam de saber o que vai na alma, né, dela. Exatamente. E interessante você ver a última frase que ele coloca ali, porque precisa vir da sua consciência, tudo que ela falar ali vem da consciência. É diferente, às vezes, mesmo quando nós estamos aqui nesse plano que vamos a algum terapeuta, às vezes a gente não consegue ter essa clareza de tudo que está dentro de nós. Mas ali ele fala, né, que isso vai jorrar da sua consciência, né? Mas os próprios terapeutas utilizam dessa forma, né? Porque a gente vai falando, o terapeuta nem sempre ele nos dá uma resposta, né? A gente deixa que a gente fale para fazer essa catarse, porque como a gente escuta, quando a gente escuta o que está falando, vai mais penetrando mais na alma, né? Isso aí. Vamos lá, então. Há que provermos um autoencontro no plano das realidades da alma para o balanço preciso das nossas necessidades imediatas. Certamente, em outros lugares, a irmã comparecerá nas citações de muitos companheiros, retratada nas impressões que lhe terá causado. No entanto, em nosso instituto, recolheremos a sua projeção individual intransferível.
Logo após, ante a expectação da cliente espantada, o benfeitor solicitou-lhe rememorasse de viva voz alguns traços da própria história, a começar nas reminiscências mais antigas, que estivesse um relatório exaustivo e procurasse sumariar, que evitasse um relatório exaustivo e sim procurasse sumariar notícias e lembranças tanto quanto possível. Ricardo, a gente pode passar para ela começar os relatos dela. E a senhora Serpa narrou humilde. Minhas memórias principiam confusamente ao perder meu pai. Era uma criança tenra quando escutei os gritos de minha mãe, agarrando-se a mim, a dizer-me que eu estava órfã. Pouco tempo decorrido, minha mãe deu-me um padrasto bom e amigo. Realizado o segundo matrimônio, ela e meu segundo pai resolveram abandonar a região em que morávamos, de certo no intuito de fugir a recordações indesejáveis. Apesar da ternura do homem que passara a chefiar nossa casa, sentia a falta instintiva de meu pai. Entretanto, a respeito dele, as notícias foram para mim sempre escassas. Acerca do seu falecimento, nada mais pude colher de minha mãe em matéria de esclarecimento, senão que ele morrera de modo repentino quando se achava num passeio. Aqui a gente vê... outro, não? E a gente só comenta, né, que ela nunca soube com clareza sobre a morte do pai. Mas a gente vai compreender, né, Exatamente. Essas situações. Mais crescida, compreendi que ela reprimia comentários em torno do pretérito, esquivando-se a conflitos possíveis com o marido, que, seja dito em louvor da verdade, lhe dedica até hoje enternecido afeto. Aos 12 anos de idade, fui internada no educandário católico, no qual me diplomei para o magistério, sem exercê-lo em tempo algum, porque desde o baile de formatura me vi requestada por 2 rapazes ao mesmo tempo, Túlio Mancini e Caio Serpa. Confesso que, muito moça e muito irresponsável ainda, deixei meu coração balançar-se entre os dois, prometendo fidelidade a ambos simultaneamente. Ricardo, acho que nós vamos ter que continuar o relato dela, né, para depois a gente comentar. Vamos lá? Quando admiti a minha escolha definitiva na pessoa do Caio, que veio a ser meu esposo, Túlio tentou o suicídio, e ao vê-lo salvo, pensei no sacrifício a que se dera por minha causa, e de novo me inclinei para ele. Quando me dispunha a requisitar de meu noivo a exoneração de qualquer compromisso, Túlio se matou, com um tiro no coração. Depois da terrível ocorrência, casei-me. Caio e eu fomos felizes por alguns meses, até que vimos frustrado o anseio de possuir um filhinho. Abortei, logo a engravidar-me. Em seguida, caí em deperecimento orgânico progressivo, talvez em virtude da enfermidade que me acometeu sem pausa. Caio procurou nova companheira, uma jovem solteira, com quem passou a conviver, simulando vida conjugal na cidade grande. Então, aqui a gente vê, né, Thelma, que ela faz um breve relato de toda a vida dela, de 26 anos, né? Ela viveu 26 anos no nosso plano, né? E a gente percebe ali o primeiro conflito, né, em relação a essa morte do pai, né? Que isso traz para ela uma reminiscência que ela não entende. Então, a gente vê aí que ela convive com isso, com a questão do Caio, né, do Túlio, que também é outro conflito, e aí ela vai se enchendo, né, com essas dores e trazendo na sua alma essas queixas, né, que ela... E até certa culpa, né? Até pela morte do Túlio, né? Porque ele se mata, né? E ela pode achar que foi por conta do noivado, o despeito, né? Uma coisa interessante também, ela colocou essa questão dela se simpatizar com os dois, né? Ela fazer os dois acreditar. Isso tudo acontece muito na juventude, né? Quando a gente não tem a maturidade e a gente sabe que nós somos responsáveis por aqueles que nós cativamos, né? Então, aí a sensibilidade dela também, né? Mas ela era jovem e a gente dá um desconto, né? Mas isso acontece muito conosco na nossa vida. Temos, né? A gente tem isso nas nossas reminiscências, nosso tempo de namoro, de criança, adolescente, é por aí, né? É isso aí. Vamos lá?
para a gente terminar. Então, a vexatória situação em que me achei passou a me arrasar. As humilhações incessantes a que me vi exposta dentro de casa amargaram minha existência desde então. Nada mais tenho a confessar senão o sofrimento moral e o desânimo de viver com a enfermidade de que me vejo em tratamento até hoje. O instrutor fitou-a comovido e perguntou: a irmã chegou a desculpar o esposo infiel e a compadecer-se da rival? A senhora Serpa refletiu alguns momentos e intercalou com amargura. Antes da gente passar, é só a gente ver ali nesse primeiro a percepção dela, né, que ela vê ali ainda que ela ainda continua achando que ela é a doença que ela está sentindo, né, que amarga a vida dela. Sim. Então ela diz que ele pergunta se perdoou, né, os dois, né? Ela diz que de modo nenhum. Estou numa confissão em que tomo a Jesus por minha testemunha e não posso mentir. Nunca pude perdoar a meu marido pela deslealdade com que me afronta e nem tolerar a presença da outra em nosso caminho. O benfeitor, longe de alterar-se, interpôs afetuoso. Compreendemos os seus sentimentos humanos e podemos encerrar nossa sessão de hoje. A irmã tem problemas difíceis a enfrentar e o nosso instituto verificará até que ponto conseguirá propiciar-lhe a devida cobertura. Permaneceremos em contato e prosseguiremos conversando em futuras reuniões. Evelina retirou-se, sendo substituída por Fantine, cujo exame ia começar. Embora ela tenha feito essa catarse aí, esse retrocesso da vida, ela teve um acolhimento bem interessante desse instrutor, né? Mas não é fácil, e acredito que, diante da consciência dela, não poderia ser outro comportamento a não ser ela constatar, né, que ela ainda tem esse ressentimento muito grande com o Caio, né? Ela não perdoou nem a ele, nem a sua companheira. Porque é uma dor profunda, né? Imagina, vamos nos colocar no lugar da Evelina. Será que nós perdoaríamos? Será que nós estaríamos isentos dessa dor? E mais, né, ela conviver com ele, né, durante todo o dia, em casa, sabendo dessa ligação dele com outra pessoa, isso é uma dificuldade muito grande, com certeza uma dificuldade muito grande, e ela não teve nem tempo ainda porque ela estava vivendo isso quando ela desencarnou. Então, falar de perdão e tudo agora em qual ela estava sobrevivendo isso, inclusive ela pensava que a cura dela, e a gente viu isso nos outros capítulos, né? Que a cura dela, de repente, trouxesse o marido de volta para ela. Mas falar em perdão ainda nesse momento é muito difícil, né? Muito por difícil. Isso que eu acho que foi acolhedora, porque ele poderia ter, se fôssemos nós, né? Falar, mas a senhora tem que perdoar, é preciso perdoar, né? Não é por aí, né? Então, ainda naquela velha constatação nossa, cada um tem o seu tempo. Então, ele com muita amorosidade, né, ele vai levando, conduzindo ela a ler de outra maneira tudo isso, né? E daqui a pouco ela vai começar a perceber. Como ela entendeu Jesus, né? Exatamente. Então é isso, meus amigos, nós chegamos ao fim do capítulo 10, e cada capítulo que vem o livro vai ficando mais emocionante, com bastante aprendizados para nós. Então nós estamos aqui esperando que vocês estejam aproveitando bastante, e nós vamos nos encontrar no próximo sábado. Fiquem todos com Deus, que possamos ter uma linda noite. Que possamos realmente estar aproveitando, utilizando isso até nas nossas vidas, né, no nosso entendimento melhor das nossas famílias, dos nossos relacionamentos, e que Jesus possa, como Márcia falou, estar nos nossos corações por toda semana, por todo sempre, e até a próxima vez, porque a vida continua.